Boa noite, meus amigos do tênis de mesa virtual. Temos um jogo hoje da primeira divisão do End of Season. Jogo entre dois brasileiros, o Canard e o Clayton. E é um jogo muito importante porque a gente tem 4 vagas para definir quem avança para as semifinais. E provavelmente esse jogo tenha um peso muito grande para os dois, ajude muito um dos dois para pegar uma dessas 4 vagas. É um jogo interessante porque o Clayton joga pesado dos dois lados, atacando com muito top spin dos dois lados, bastante potência. Ah, o Canard ele tem um forehand muito bom, muito forte, muito preciso, a bola anda rápido. E ele também tem um controle de backhand. Então ele é aquele cara que de um lado da mesa controla um pouco mais normalmente, joga, passa bolas boas, esperando uma oportunidade para usar o forehand dele, né? Normalmente é assim que ele joga. E o Clayton, onde cair, o Clayton tenta botar potência o tempo todo. É um jogador que joga mais forte e eu acho o Clayton menos consistente, mais potente, mas menos consistente que o Canadi. Então é um estilo interessante aí para a gente acompanhar. Só esperando os dois atletas aqui entrarem na sala e daqui a pouco a gente vê se está tudo ok. Acho que eles entraram. Obrigada. Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Boa noite. Buenas Maravilha. noches. Aê, maravilha. Bom, já estamos ao vivo. Bom Ordem. jogo para vocês. Comecem a hora que vocês quiserem, sem pressa. Melhor de 5. Beleza. Boa sorte aí, divirtam-se. Boa. Valeu. Bater um pouquinho só? Pode ser. Muito bom. Deixa eu tirar minha cara feia daqui da frente. Ó, E vamos colocar a nossa análise, né? Fantástica lá do site do BBTIC da Ucrânia. Para a gente acompanhar cada batida dessas duas feras aí. Tá ali funcionando. É isso aí, jogaço, né? Dois brasileiros de altíssimo nível. tá bom? Show. Bom, né? Beleza. Bora. Bom jogo. Bom jogo. Vamos lá, começando o primeiro jogo, melhor de 5, hein? Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. O Clayton tá sacando ali do lado direito do vídeo e o Canard aqui já usando seu forehand. Então, os dois têm essa característica na diagonal do forehand de jogarem muito forte. E no backhand, o Canard, pelo que eu assim entendo do jogo dos dois, claro que as coisas mudam às vezes, mas o Canard tem mais controle. E o Clayton ataca mais forte ali, tenta atacar mais forte no lado do backhand. São dois atacantes, eu acho que o jogo vai ser definido muito no saque e recepção. Quem conseguir sacar e receber melhor vai levar uma vantagem. Vocês viram o Canard já fazendo um pivô para usar o forehand, coisa que ele fazia muito pouco e agora ele tem feito mais. É uma coisa que faltava um pouco para o jogo dele, porque o backhand dele é um backhand de controle. E ele é um cara novo, é um cara bem atlético fisicamente, então ele pode se dar o luxo, né, ter como opção fazer um pivô e atacar forte ali no lado do backhand usando o forehand. Clayton ganha o primeiro set até com certa facilidade, né? Parece que os jogadores não estão ainda bem. Que bloqueio difícil conseguiu o Clayton agora, hein? Parece que os jogadores não estão ainda muito dentro da partida, né? A gente teve pouca troca de bola, erros não forçados, né? Agora sim.
Que pontaço, pontaço. É importante para o jogo do Canards ele conseguir fazer realmente essa movimentação ali pro lado do backhand e usar o forehand dele quando tiver oportunidade. Anda muito fácil a bola dele ali no forehand. Muito agressivo os dois jogadores, né, o tempo todo. Um bom ataque ali do Clayton de forehand. Olha que backhand lindo, como anda essa bola do Clayton, né? Muita potência, muito giro. Mas o Canadian é um cara que ele consegue bloquear bem, se segurar bem ali, principalmente no lado do backhand. A questão é se ele vai conseguir se adaptar à explosão das bolas do Clayton, né? Mas ele é um cara que normalmente controla bem ali o jogo no meio da mesa, controla bem na diagonal do backhand. Controlando bem o Clayton, né? De bloqueio ali na diagonal do forehand, botando o Canadi para andar um pouquinho, se movimentar. Equilibradíssimo esse set, né? Já é outro jogo, né? Aquele primeiro set parecia que o Canadi estava meio fora, ainda dando muito ponto de graça. Agora já está um pouco mais equilibrado. É o que eu espero desse jogo, bastante equilíbrio entre os dois. Isso é uma coisa interessante também no jogo do Canadi que mudou de uns tempos para cá. Ele está conseguindo achar uma distância, se afastar um pouco mais da mesa para ter tempo de atacar melhor. Ele ficava muito perto da mesa antes, fica ruim o tempo de bola, né? Principalmente para usar o forehand, ó. Essa distância da mesa parece muito confortável para ele. Tá com mais um set point aí o Canard. Fecha, ganhou o segundo set 1-1. Vamos para o terceiro e decisivo set desse primeiro jogo. Excelente troca de bola. Tá me surpreendendo. A movimentação do Canard tá muito boa, mas me surpreendendo ainda mais o controle de bloqueio do Clayton. Que o Clayton era muito bom de ataque e ele está escolhendo controlar um pouco mais, ele está escolhendo melhor as bolas para atacar, o que é muito interessante. Deixa o jogo dele também mais completo. Eu arrisco dizer que essa é a melhor versão que nós estamos vendo desses dois jogadores. Uma versão mais equilibrada dos dois, né? O Clayton medindo melhor as ações, não atacando com muita explosão todas as bolas, né? Mas quando ele sai para atacar, é isso aí que a gente viu agora, né? Muita potência. Ó, de novo. E o Canardi, que era um jogador que controlava demais, acabava ficando muito passivo, agora também buscando opções de ataque. Que sequência bonita agora do Clayton, né? Que combinação bonita. Foi pra cima o Clayton agora nesse final de set, né? Foi pra cima pra decidir mesmo. Mas o Canardi não tá morto no set, não. 9-7, equilibradíssimo de novo. Foi para decidir no forehand, estava certo, tinha que fazer mesmo. A bola estava alta, estava lenta, ele tinha que ir mesmo. Acabou ficando na rede, mas fez a coisa certa.
E de novo ganhou um ponto no bloqueio, um ponto Minuto. importante. Ganhou um ponto importante. Ele ganhou alguns pontos nesse set importantíssimos de bloqueio. Quando é assim, o Cleiton tá passando bola longa lá na diagonal do forehand, chamando, né, quase que forçando o Canard a atacar. E o Canard está fazendo os ataques na diagonal, mas está muito na diagonal longa, então está na mão do Cleiton para fazer bloqueio, e esse bloqueio está funcionando bem. Então cabe ao Canard agora variar o ataque um pouquinho mais para o meio da mesa ou tentar buscar uma diagonal um pouquinho mais curta, né? Ou até um ataque na paralela, lógico, sempre é possível. Só a paralela é mais difícil de fazer ataque com muita potência, porque a mesa é mais curta, né? Então, se ele quiser continuar atacando, fazendo um movimento para frente para fazer a bola andar, de repente o meio, um pouco mais para o meio ou um pouco mais para a diagonal curta, vai obrigar o Cleiton a se mexer para bloquear. E aí, lógico, fica mais difícil para bloquear, fica mais difícil para controlar, acaba sobrando alguma bola melhor para o Canadi depois na continuação. Porque o que eu estou sentindo é que o Canadi ele faz o primeiro ataque e depois perde um pouco o tempo do segundo ataque, porque o bloqueio do Clayton está em cima dele o tempo todo. Está num tempo de bola muito bom. Então acaba tirando o tempo que o Canadi teria para preparar o segundo ataque. Vamos aí para o segundo jogo entre eles. Excelente troca de bolas, se garantiu bem ali na troca no backhand. Muito spin nessa bola, olha como girou. Essas bolas altas enganam, hein, gente? Quando gira bem, essas bolas um pouco mais altas são perigosíssimas. Se você atrasa um pouquinho o bloqueio, ou fica com vontade de dar um contra-ataque só porque ela está um pouco mais alta, não é tão simples assim. Foi pra bola por fora ali, quase que meteu um canhão por fora ali o Canardi. Agora fez um bom bloqueio o Canardi, distribuiu bem. Essa é uma característica que ele faz muito bem. A questão é se ele vai conseguir fazer o tempo todo contra o Clayton, porque os ataques do Clayton normalmente vêm com muita força. Mas ele faz muito bem esse jogo de bloqueio e deslocar o adversário. Pode ser uma opção para o Canardi aí virar esse jogo, né? Perdeu o primeiro jogo. Tô sentindo esse jogo de mesa do Canard inconstante demais. Acaba dando muito ponto de graça. Olha que bola, como anda essa bola do Clayton. 19 de velocidade. Você vê ali os dois sublinhados ali, né? Destacados, tanto a velocidade quanto o spin. O spin quando é acima de 100 e a velocidade, se eu não me engano, é de 17 para cima, acho que já aparece ali destacado. Que são bolas muito rápidas, né? Ó, essa continuação de ataque do Canard que ele tá falhando um pouco. Que hora ruim para Halsack, em 9-8. Vai para cima o Cleiton para finalizar. Ficou na rede. Tem mais um set point o Cleiton. Sacou um pouco mais leve, né? Lateral um pouco mais leve. O Canard não deu direito. Gente, vocês sabem que tem replay agora, né? Eu não sei como é que usa isso ainda. Se vocês olharem ali, não. Tem algum jeito de usar o replay. Depois eu vou fazer testes melhores, que eu realmente não sei onde fica para usar. Eu acho que dá para usar assistindo o jogo.
mas eu não sei. Tô fuçando aqui de metido, porque eu sei que tem. Eu vi o Surik fazendo isso hoje num dos jogos, no jogo do Léo Arata, né? Teve uma hora que ele botou um replay. Agora eu não sei se ele tem. Vou voltar para o meu canto aqui para não atrapalhar os jogadores. Eu não sei se tem alguma. Se o programa que ele usa é alguma coisa especial. Ele usou uma vez só no jogo. Foi bem legal no intervalo de set, assim, um ponto mais longo. Ele usou o replay, inclusive em câmera lenta. E depois eu tenho que fuçar para descobrir como é que faz, se é possível, né? Aí vai ficar legal, né? Vai ser o famoso show do intervalo, né? Que tem no futebol. A gente coloca algum replay aí de algum ponto, alguma jogada, alguma coisa. Vai ser interessante. Teve uma atualização do jogo esses dias, né? Pro replay. Acho que hoje, inclusive, que começou. Excelente troca de bola entre os dois de novo. Isso é uma coisa que outros jogos usam bastante, né? Os replays e o Eleven Table Tennis, apesar outro, tá vendo esse spin? Como ele gira fácil essa bola, o canard? Ela tá entrando um pouco alta, é perigoso tomar um contra-ataque. Agora já entrou mais baixo. Agora ele conseguiu achar a distância para continuar o ataque. Jogou muito bem esse set o canard, hein? Tem aí mais 7 set points. Bons bloqueios, bons. Isso era o que eu estava esperando desse jogo, na verdade, né? É, o Clayton atacando com mais potência e o Canard se segurando no bloqueio até ter uma chance de contra-atacar. Mas o que a gente está vendo é um Canard mais ativo, buscando o primeiro ataque. E a gente está vendo, na verdade, o Clayton controlando bem no bloqueio, né? O que me deixa muito feliz, porque é sinal que os dois jogadores estão ficando realmente mais completos. Mas o que eu estava dizendo antes era isso. Muitos jogos de realidade virtual já usam replay, né? O Walkabout Mini Golf, o boliche, o Premium Bowling também usa. É muito legal essas coisas para quem está jogando ali e tal. E o tênis de mesa, o Eleven Table Tennis, demorou muito para entrar com replay e ainda está limitado, só para jogos ranqueados e tal. Então, eu espero que ele desenvolva melhor essa ferramenta, porque é legal tanto para treino, né, para você se ver jogando, ver o que aconteceu, e você estiver numa sala com seus amigos treinando, você pode parar na hora ali e assistir o replay da jogada para ver exatamente o que aconteceu, e pode depois deixar gravado, compartilhar, né, salvar o vídeo, compartilhar. Então são coisas interessantes que vão ajudar muito aí no desenvolvimento da técnica dos jogadores. Então, não só a parte técnica, mas a parte tática, né? Estratégia e tática. Muito mais equilibrado agora esse jogo. Que set anterior que fez o Canard, impecável, né? E tá num bom momento o Canard, hein? Esse ataque do Clayton, é isso que eu imaginava mais desse jogo. O Clayton chamando o jogo para a diagonal do backhand, onde o Canard não é tão forte, não tem tanta explosão, e atacando nessa diagonal, forçando o Canard a bloquear. Só que o Canard tem bom bloqueio, então era um jogo que eu estava imaginando no início, uma troca de bola de backhand entre os dois, aonde um está tentando ser mais agressivo, o outro controlando um pouco mais. Mas não tem acontecido tanto quanto eu imaginava. Excelente bloqueio agora, hein? Difícil essa bola, muita, uma diagonal muito forte que puxou ali o Clayton. Uau! Que troca de bola, tá vendo? Isso é que é legal. Os dois saindo do que seria uma zona de conforto, né? O Canards atacando duas bolas rápidas com backhand e o Clayton bloqueando e deslocando, né? Ó, de novo o Clayton no bloqueio. Agora falhou na finalização. Talvez tenha ido com muita sede ao pote, né? E ganha o segundo jogo o Canard. Enquanto eles descansam, eu vou continuar fuçando aqui o negócio do replay. Não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Vou fuçar, né? Será que tá aqui no... Bom, se alguém um dia tiver alguma dica de como eu posso usar o replay, talvez no histórico,
Deixa eu aproximar aqui, aproveitar que eles estão. Não, isso aqui é o histórico de jogo de outra coisa. Hum, estou absolutamente perdido. Talvez não dê também, né, desse jeito, sei lá. A minha esperança era que fosse um negócio meio fácil no menu, mas aparentemente não é. Minha chance é que seja aqui nesse negócio, mas eu não vou mexer nisso aqui porque eu simplesmente não sei. Eu não uso isso aqui. Pessoal, desculpa aí eu fuçando aqui na hora do jogo, mas eles estão no intervalo, né? Pelo menos a gente dá uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa interessante que mudou nessa. Ah, tá. Talvez tenha uma outra coisa. Talvez eu tenha que atualizar o jogo. E eu não vou fazer isso agora, lógico, senão vai acabar com a nossa transmissão. Vamos parar, gente. Vamos parar de brincadeira, já não vou achar mesmo. Que os dois últimos sets que o Canard fez, os três, na verdade, né? Porque o primeiro foi muito equilibrado também, foi decidido ali no finzinho. Mas os dois últimos, o Canard atropelou, foi muito consistente, jogou melhor dentro da mesa, estava dando muito ponto de graça ali nessas bolas por baixo ali dentro da mesa. E agora parece que encontrou o caminho, encontrou o tempo de bola, né? Bora pro terceiro jogo. Importantíssimo esse jogo, né? Quem abre uma vantagem de 2-1 foi pro pivô e terceira bola, hein? Muita potência nesse forehand do Canard. Esse jogo é muito importante. Quem abrir 2-1 já ganha uma confiança extra e o outro tem que ganhar dois jogos seguidos, né? Para conseguir vencer o encontro todo, né? Então, esse jogo vale muito, psicologicamente, é muito importante, né? Eu tô sentindo falta da agressividade do Clayton agora nesse momento. Só porque eu falei, ele foi para cima. Isso aí, ele é um jogador explosivo de ataque, né? Ele não pode ficar só controlando e deixando o Canard jogar, porque o Canard já encontrou o tempo da bola, já está muito mais confortável, né? Então o Clayton tem que partir para a terceira bola, sacar bem, e se a recepção vier longa, ele tem que acelerar, exatamente como ele fez agora. Tem que acelerar, ele é um jogador de ataque, né? Deu muito certo no primeiro jogo esse controle do Clayton, mas no segundo jogo o Canard já encontrou o tempo, já está trocando mais bola e sendo mais agressivo. Agora sim, ó. Você vê que o Cleiton acabou passando duas ou três bolas ali. O Canadi teria chance de atacar bem. Foi para cima agora, hein? E aí ele acabou não aproveitando até que sobrou uma bola e o Cleiton finalizou. Então, bom set do Cleiton agora. Voltou pro jogo, né? É importante que o jogador mantenha suas características mais naturais, né? Seja de controle, seja de ataque mais forte, qualquer coisa que seja mais natural, se ele foge muito disso, ele acaba se perdendo no meio do jogo. Que reflexo agora, hein? Dos dois.
Essa bola por baixo do Canário tá ficando um pouco curta, né? Mais uma vez um belo spin. Como tá girando essa bola de forehand, hein? E agora o Clayton dá o troco ali com uma bola muito rápida na paralela. São dois jogadores que têm muita qualidade técnica, tem muita opção técnica, né? Os dois. Nossa, que contra-ataque agora, hein? Muito forte. Ridiculamente forte. Controlou agora o Canard, passou um topspin mais leve, né? Com menos giro. O Clayton não leu bem, acabou ficando na rede. Ai, de novo esse bloqueio na diagonal, hein? Funcionando muito bem. Fechou a porta ali na cara do Canard. Bom backhand agora entrando. Essas trocas de backhand entre os dois pode deixar o jogo muito interessante. Ó, exatamente isso. Exatamente assim que eu imaginava que o jogo ia se desenrolar mais vezes. Os dois trocando mais bola de backhand, um evitando o forehand do outro. Que é uma coisa muito sábia a se fazer, né? Os dois têm uma mão muito pesada ali no forehand, atacam muito forte. Ganha o segundo set o Canard, equilibradíssimo esse terceiro jogo. Tudo pode acontecer agora nesse terceiro set. Será que a gente vai ter 5 jogos? Será que a gente vai para o último e decisivo? Tá cedo ainda para dizer, né? Mas esse jogo aí, quem ganhar esse terceiro jogo, vai ter uma vantagem psicológica, pelo menos. Nesse grupo, né, da primeira divisão, tem só os campeões das etapas entre fevereiro e outubro desse ano. Só jogador difícil, só jogador bom. Como diz o pessoal do jiu-jitsu, só carne de pescoço. Tem o Pins 40 da França, que já ganhou do Montical aí do Ren. Tem o Montical e o Ren, lógico. Tem o Jacob e o Cleiton, então a gente tem 4 brasileiros. E tem o Tamar de Israel, que é um menino novo também, que não fez nenhum jogo ainda, eu acho, pelo que eu acompanhei. Ainda não marcou nenhum jogo, mas que é um jogador fortíssimo também, muito rápido. E aí tem 4 vagas. Desses 6, 4 avançam para a semifinal. Deve ser primeiro contra quarto e segundo contra terceiro do grupo, né? Para fechar a semifinal. Enquanto isso, o pau comendo aqui. Os dois indo para cima. Errou o saque ali 3-3. Esse set vale muito, hein? Esse set vale muito. Terceiro jogo, quem ganhar abre 2 jogos a 1. Cada ponto agora conta muita coisa. Deu sorte ali o Cleiton. Uma redinha. Excelente ataque. Deu sorte de novo, né? Pegou na rede. Acabou tirando um pouco a qualidade da bola do Canard. Boa opção, hein, pro Canard. Ficou um pouquinho alto ali a abertura da bola curta, né? Mas é uma boa opção nesse saque mais por cima do Cleiton. Ele chamou o Cleiton para troca de bola rápida, hein? Ele já tentou isso no início do set, mas acabou errando o saque. Senti que o Canard desconcentrou um pouquinho agora no meio do set para frente, né? E o Cleiton, que não tem nada a ver com isso, foi para cima, tem 5 match points. De novo, ó, tá girando bonita essa bola, né?
Aí errou dois saques importantíssimos no Canard, pra gente ver como são as coisas, né? 11-6. Mas o Canard errou dois saques. Se ele, claro que não é garantido, mas se ele fizesse esses dois pontos de saque, ao invés de dar o ponto de graça, ia estar 9-8 e não 11-6, né? Cada ponto é importantíssimo. O tênis de mesa, depois que mudaram a contagem, né? As pessoas velhas, como eu, vão lembrar que antes era até 21 pontos, cinco saques de cada um por sequência, né? E eles mudaram para 11, dois saques de cada um. E antigamente errar um saque não era tão desesperador assim, né? E até 21. Então, às vezes você, como tinha cinco saques para fazer, às vezes um dos cinco você acabava arriscando um pouco mais, fazendo um saque um pouco mais difícil, eventualmente errava. Não era o fim do mundo. Mas errar um saque onde você só tem dois saques para fazer por sequência, um deles você erra e o jogo vai só até 11, fica bem complicado, custa caro, né? Esse tipo de erro. E o Canadi pagou caro nesse set, errando dois saques ali em momentos bem importantes. Ó, o Rodrigo Léo aí no chat, dando boa noite, mais um confronto brasileiro. Essa primeira divisão. Faltou você, né, Rodrigo? Se eu não tivesse 15 horas de aula para dar por dia, dois filhos para criar e uma mulher para agradar, dava tempo de você jogar, né? É, o Rodrigo também classificou, né? Ganhou uma das etapas, ganhou a etapa de fevereiro, se não me engano. Não, fevereiro foi a segunda divisão, eles jogaram em março, ganhou a etapa de março, né? O Jacob ficou em segundo na etapa de fevereiro, perdeu para o Florima, nessa a etapa da primeira divisão, né? E aí ele tá jogando esse torneio porque o Florima acabou se classificando pro End of Season da Super Divisão. E aí eles chamaram os segundos colocados, né? No caso, o Canadi que ficou em segundo naquele mês que o Florima ganhou. E tem um jogador também que ficou em segundo do mês que o Léo Arata ganhou. O Léo também se classificou para a Super Divisão. Eu não sei, não sei quem que ficou em segundo pro Arata. Confesso que eu não lembro com quem que ele jogou a final da primeira divisão. Isso foi lá para março, né? E agora eu tô confuso. É, o Rodrigo Lato falando que ganhou março. E o Leorato, hein? Tô confuso. Tô confundindo tudo. Enquanto isso, na sala de justiça, o Canard abrindo uma vantagem boa aqui. Acerta. Olha que bola girando muito esse forehand do Canard. É muito bom ver isso, né? Porque as bolas dele não giravam tão forte. Mesmo as de forehand, elas andavam rápido, mas não giravam tanto. O Rodrigo Léo está esclarecendo aqui que o vice do mês que o Rodrigo Léo ganhou foi o Wanger Mazi. Mas o Wanger Mazi foi proibido de jogar, né? O chinês que trapaceou. Então, o Léo Arata ganhou em fevereiro, foi isso? Mas o Léo Arata não ganhou a segunda divisão também? Porque janeiro não teve. O Léo Arata já entrou jogando na primeira? Eu não sei. Tô confuso. Ah, mas eu tenho anotado aqui. Pera lá, que eu tenho tudo anotado aqui. Pegar minhas anotações aqui do celular. E aqui, ó, vamos ver, ó. Em fevereiro, Léo Arata ganhou a segunda divisão. Em março,
Não, Rodrigo Léo, você ganhou abril. É exatamente isso que a gente está falando. Ó, em fevereiro, o Léo Arata ganhou a segunda divisão. Aí, em março, o Léo Arata ganhou a primeira divisão e o Ted ganhou a segunda divisão. Aí, em abril, o Rodrigo Léo ganhou a primeira divisão e o Ted ficou em terceiro. E o Carlos ganhou a segunda divisão. E o Carlos não pôde jogar esse torneio, esse end of season da segunda divisão, por motivos de doença na família. Infelizmente, o Carlos não pôde, mas ele poderia ter jogado. Estava classificado. É isso mesmo, Rodrigo Léo. A gente não tá tão louco assim. Você ganhou abril. Eu lembro até que em março você e o Ted começaram nos torneios, né? O Léo Arata começou em fevereiro, vocês começaram em março. E aí você e o Ted se cruzaram nas quartas de final, se eu não me engano, o Ted ganhou. Aí na semifinal do mês seguinte, já na primeira divisão, vocês se cruzaram na semi de novo, aí você ganhou, né? Se eu não me engano, foi isso. E aí vocês dois, no mês de maio, subiram para a Superdivisão. E o Canard aqui na frente. O Canard precisa desse jogo de qualquer jeito, né? De qualquer maneira, que se o Cleiton ganhar os próximos dois sets, é 3-1, fim de papo. Né? 3 jogos a 1 para o Cleiton. Tá com uma vantagem importante aí de dois pontos o Canard. Precisa desse set. Se tudo der errado nesse set, o próximo set ele tem que ganhar de qualquer jeito. 9-6, a 2 pontos de ganhar o quarto jogo e forçar o quinto. 4 match points agora. Desperdiçou o primeiro jogando na rede um ataque. Agora o Cleiton atacou um pouquinho melhor ali na paralela. Tem mais 2 match points o Canard. Saque do Cleiton. Foi pro controle, ganhou o ponto na troca de bola. Teremos o quinto jogo, senhoras e senhores. O Rodrigo Léo complementando aqui que na Superdivisão teve eles mudaram a física do jogo no meio do torneio. Ai, aí eu e o Rodrigo Léo a gente ficou puto e abandonou o torneio para poder ter tempo de treinar né, com a física nova, né? Botar todo mundo ali sem saber o que fazer. Mas isso acho que não foi em maio. Será que foi em maio ou foi em junho? Eu não tenho certeza. Não tenho certeza se foi em maio ou se foi em junho. Foi um desses 2 meses. Eu desconfio que tenha sido em junho, hein? Não sei. Aí vocês estão querendo demais, eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Que jogo fez esse quarto jogo agora o Canard, hein? Jogou muito bem. Primeiro set sólido, conseguiu definir bem ali no final do segundo set. Podia ter se complicado. Tava 8-6, ele conseguiu manter a vantagem e ganhar. Quinto e decisivo jogo. Vale muito para eles esse jogo, hein? Independente do que acontecer, é claro que se eu não me engano, o Cleiton já jogou, o Cleiton e o Jacob já jogaram com o Motical e com o Ren. Não sei se os dois jogaram contra os dois, mas não sei se todos os brasileiros já jogaram entre si, né? Mas ainda falta o Pins e falta o Tamar lá de Israel. Então tem muita coisa pode acontecer, né? E eles têm condição, apesar do Ren e do Motical terem perdido para o Pins, esses dois têm condição de engrossar a vida do Pins ali, deixar complicado e ganhar o jogo, hein? Condição técnica para isso eles têm. Eu só não lembro se eles já jogaram com o Pins, eu acho que não. Os resultados da primeira divisão não estão sendo atualizados em tempo real, porque não é o nosso rachão brasileiro, que é um sucesso, que a gente atualiza tudo assim que acaba o jogo.
o Sully que nem sempre faz. Aí agora ele abriu para todos os jogos, para todos os jogadores atualizarem, mas acho que não avisou ninguém. Então acaba ficando atrasado ali. Se a gente vai no site para ver os resultados e não tem ainda tudo, né? Let's serve. É, o Rodrigo Léo tá aqui chorando no chat aqui junto comigo, que ele fez 3 jogos na Superdivisão, aí faltava mais 3 no grupo, era um grupo grande, né? E aí mudaram a física no meio e abandonou. Aí também faltava um jogo pra mim no grupo, já tinha ganhado meus 2 jogos, 2 ou 3 jogos eu tinha ganhado, faltava um só, e aí eu também saí fora porque achei meio desaforo. Que sequência agora de ataque do Canard, hein? Esse é o quinto jogo, é tudo ou nada para esses dois aí. Agora, e é interessante agora, como eles já jogaram 4 jogos seguidos, esse quinto jogo já não tem surpresa, né? Eles já sabem o que esperar um do outro, tipo de saque, tipo de recepção, o ângulo que eles precisam achar para bloquear. Então já tá tudo mais claro, né? Então a tendência é isso que a gente está vendo agora, ó. Talvez o melhor rally do jogo até aqui, né? A gente vê rallies mais longos ou trocas de bolas mais técnicas. Olha esse backhand de segunda bola do Clayton, entrou rasgando na recepção, hein? Tem que ter coragem para fazer isso, hein? O saque do Canard não é essa moleza toda, não, hein? Tem que ter coragem. Só não pode exagerar também, né? Tem que lembrar que, né, não é Natal, né? Tem que colocar a bola na mesa, tem que escolher bem o que está fazendo. E erra o saque no final, o Canard estava 10-8. Primeiro set do Clayton. Jogo equilibradíssimo, né? Altíssimo nível desses dois, tecnicamente muito bons. E como cresceram, né? Os dois ficaram um tempo sem jogar, aí teve o Campeonato Brasileiro, o Canadi voltou no Brasileiro, o Cleiton voltou agora. Eu vejo eles online com mais frequência agora nessas últimas semanas, né? Provavelmente treinando, se preparando para esse torneio que já está rolando, né? Aí a gente vai ter praticamente dezembro e janeiro, janeiro inteiro, né? E uma parte de dezembro sem torneio, sem nada para esses atletas, né? E aí a temporada recomeça, a temporada 2026 recomeça em fevereiro. Torcer para eles conseguirem entrar com tudo já logo no início do ano, né? Conseguirem se preparar bem em dezembro e janeiro para já entrar no ritmo bom, para representar bem nos torneios da temporada que vem, né? Bela troca de bola. O Canales ele tá girando muito bem o primeiro ataque de forehand, mas os outros ele tá passando com menos efeito. E tá dando certo, porque a leitura dessa bola do Clayton não tá sendo muito boa, ele acaba jogando na rede. Tem que usar um pouco o pulso em cima da bola, né, quando não tem efeito. Agora ele usou, agora ele deu tempo e contra-atacou. É isso aí, esse é o caminho. Se só bloquear essa bola mais morta, a chance dela cair na rede é grande. Equilibradíssimo esse set. Digno de jogo de dois campeões da categoria, né? Ah, o Rodrigo Léo lembrando aqui no chat, sim. Depois do Carnaval tem a nossa primeira edição do ano de 2026 do Rachão, né? Que é, na verdade, a nossa terceira edição. Nós fizemos dois rachões esse ano. Sucessos, 3 categorias diferentes, 40 jogadores. E muito bom. Foi muito legal. Muitos jogos transmitidos, né? A gente tem mais de 100 jogos aí dessas 12 etapas transmitidos.
E ano que vem a gente vai fazer aí, ó, pelo menos, estou prevendo aí pelo menos umas 4 etapas, hein, Rodrigo? O que que você acha? Uma depois do Carnaval, uma aí dependendo se tiver o Brasileiro de Inverno, né? A gente faça uma ou logo antes ou logo depois do Brasileiro de Inverno. Isso aqui bola, hein? Como atacou agora o Cleiton? Não vai entrar. Meu Deus, que ponto! Que ponto esse set point, hein? Sensacional! Vamos para o terceiro set do último set do último jogo. Que maravilha! Então, como eu estava falando, eu até perdi aqui. Logo depois do Carnaval para começar a temporada com o pé direito, né? Aí logo antes ou logo depois do Brasileiro de Inverno, caso tenha. Esse ano foi em maio o Brasileiro de Inverno, então talvez a gente possa fazer um aí, talvez em junho, né? Dependendo da data do Brasileiro. Aí a gente pode fazer um, como a gente fez no segundo semestre, né? Um em agosto e um em outubro. Eu acho que fica de bom tamanho. 4 etapas, dá tempo do pessoal se preparar. Muitas emoções por aí, jogadores novos chegando, né? Postei hoje lá no nosso grupo do WhatsApp 2 brasileiros aí que estão em menos de um mês já passaram de 2.700 pontos e já são 2 novas promessas aí para a gente trazer para os nossos torneios também. E assim a gente vai crescendo. Sempre depois dos brasileiros, né? E a gente vai ter a final do brasileiro agora no meio de dezembro, no dia 13. Isso, no dia 13 de dezembro, um sábado, a gente vai ter a final. E sempre que tem a final, que eles levam os finalistas lá para jogar presencialmente, muita gente se interessa, muita gente acaba entrando, né? Foi num torneio desses há um ano atrás que o Léo Arata conversou comigo lá depois do torneio e acabou comprando óculos para ele. Hoje ele está aí no top 10 do ranking mundial, um dos principais jogadores aí do mundo na categoria, né, na superdivisão. Acabou de fazer um jogo hoje à tarde bonito contra o Elessar da França, arrebentou o francês 4-1. E aqui começamos. O último set, mais uma vez o bloqueio do Cleiton entrando e agora ele falhou no backhand. Agora é a hora de se concentrar ao máximo, jogar ponto por ponto, parar para analisar tudo que deu certo até aqui. Que backhand, hein? Que bola do Cleiton, coragem. Foi de novo, né? Abusou um pouquinho da confiança agora. Tentou 3 vezes. Foi esperto agora o Canardi, né? Sacou rápido para tirar o tempo de reação do Cleiton e fez 3 pontos seguidos. 3, 4 pontos ali o Canardi. Jogou muito agora o Canardi nesse meio de set, hein? Os últimos 4, 5 pontos jogou demais. Foi com tudo para a vitória aí o Canardi, ó. Atacou bem, 9-3, fez vários pontos seguidos. Se não me engano, estava 3-2 o jogo, não? E ele fez 6 ou 7 pontos seguidos. Tá morto no jogo, não, Cleiton, hein? Vai lutar até o final. 5 match points o Canardi. Salvou o primeiro Cleiton com ataque de backhand de novo. Erra o saque agora. E foi pro ataque, conseguiu Boa, finalizar Messi. Boa. o Canardi. Valeu. Valeu, Vlad. Valeu. Caramba, gente, que jogo, que jogaço. Vocês estão loucos, cara. Boa, boa, boa. Vocês estão malucos. Que jogo maravilhoso. Essa arrancada do Canardi agora no final desse set, ninguém estava esperando, né? Que coisa. Foi Boa, pra boa. cima, um jogo Show de cheio de bola. altos e baixos, cara. Ó, sabe que eu gostei muito de assistir o jogo de vocês, independente do resultado? É claro que a gente sempre gosta de um jogo dramático como esse, porque para assistir é legal. Mas o que eu gostei muito foi assim, vocês eram jogadores mais unilaterais. Vocês tinham, por exemplo, o Cleiton tem muita potência dos dois lados quando sai para atacar, mas faltava um jogo mais equilibrado, escolhendo melhor a bola e bloqueando.
E nesse jogo hoje eu vi muito disso no Cleiton. E o Canard é o contrário. O Canard é um jogador mais de bloqueio, mais de controle. E hoje eu vi muito mais agressividade também no Canard. Então, vocês dois estão muito mais completos. Acho que essa é a melhor versão que eu já vi dos dois. Então, sensacional o jogo de vocês. Parabéns. Boa, show de bola. Valeu, Jogão, valeu. eu dei uma ajeitada na raquete aqui, Vlad, então tem que achar a raquete ainda, eu acho. Mas já deu pra jogar bem melhor no jogo de mesa, assim, com os meninos lá eu senti dificuldade pra jogar, fazer o jogo de mesa. Agora tá mais tranquilo. Tem que arranjar esse equilíbrio, né, da raquete, porque tem que sacrificar alguma Sim. coisa, né? Para ter esse Exato. equilíbrio, para conseguir jogar as outras partes do jogo. Não é só meter a mão e atacar, e também não é só passar bola, né? Então a gente tem que acabar Exato. sacrificando, mas vocês dois parece que estão tá com a raquete muito confortável os dois, viu? Vocês estão com controle de bola. Sim. Foi um jogo muito completo que a gente viu hoje entre vocês, tá? Muito legal, cara. Parabéns. Show de bola. Vocês já jogaram, os dois já jogaram com o Ren e com o Mochikawa? Não, eu joguei só com o Ren e com o Cleiton. Tá, Eu joguei com os dois, agora falta com o Pin e o tá. Tamar, Então, né? tá. Nenhum de vocês jogou com o francês, né? Não, Cara, não. dá pra jogar de igual com esse francês. É escapar do forehand dele, não deixar ele fazer o pivô. Ele faz um pivô muito forte de forehand. É escapar dessa jogada dele, atacando primeiro ou encurtando mais, travando ele um pouco mais dentro da mesa. Ele vira um jogador de bloqueio. Vocês dois têm chance de furar o bloqueio dele atacando. Fica Uhum. interessante o jogo. Dá pra vocês dois complicarem muito a vida dele, hein? Tem nada decidido no Boa. torneio ainda. Vamos pra cima que dá jogo, viu? Vamos tentar tirar uns pontinhos Beleza. dele aí e trazer os brasileiros pra cima, né? Super, super possível. Apesar Às dele vezes ter alguém passa em ganhado. primeiro, né? Oi? Se a gente tirar uns pontinhos dele, talvez os meninos passem em primeiro, né? Já ajuda Depende, bastante. mas dá até para passar os quatro brasileiros, porque vocês dois ainda não jogaram com ele e ele também não jogou com o Tamar. O Tamar não jogou com ninguém ainda, na verdade, né? E tudo pode acontecer porque o nível de vocês está muito próximo. Uhum. Então é uma coisa que não Show está de bola. definida. Apesar dele ter ganhado do Ren e do Mochikawa, o nível está muito parelho ainda. Tem muita, muita coisa. Não significa que ele vai conseguir encaixar o jogo contra vocês dois. Até porque vocês dois têm mais giro de bola, no geral, do que o Ren e que o Mochikawa. Então, os dois meninos jogam Sim. muito mais reto, né? Muito mais aberto o Aham. jogo. E ele conseguiu capitalizar em cima disso com o forehand dele. Contra vocês dois já é outra história. Então, tudo pode acontecer, cara. Vai ser um jogo interessante. Isso aí, show de bola. Né? Maravilha, me avisem, porque eu quero tentar transmitir se eu puder, tá? Quando vocês marcarem. Combinado, Eu vou combinado. tentar marcar com ele fim de semana, eu acho. Vou tentar. Tá, me avisa, me Porque de avisa. noite ele Eu não consegue provavelmente jogar. também. É, Hum, me avisem. Até o dia 9 eu vou estar aqui. Depois eu viajo para o brasileiro e aí não volto mais, volto só depois do dia 20. Então aí já é outra história. beleza. Fechou. Né? Valeu. Valeu, valeu. Valeu, Valeu, pessoal. valeu, Parabéns Rob. aí. Bom descanso para vocês. Valeu. Até mais. Valeu, tchau, tchau. O Rodrigo Léo está complementando aqui, né? Que ele concorda. Assistiu o jogo do Rei do Montical contra o Pins e o Cleiton e o Canário giram mais a bola. Então, primeiro que o Pin jogou muito contra o Motical. Eu achei que ele jogou demais contra o Motical. O Motical podia ter ganhado aquele jogo, mas realmente o Pin atacou muito. Ele viu que ele não estava segurando o Motical na defesa e ele acabou indo para o ataque. O Motical não soube trancar ele dentro da mesa. Faltou um pouquinho de experiência ali para o Motical. E contra o Ren ele jogou bem, mas a bola do Ren é mais reta. E aí ele conseguia girar essa bola sempre que precisava. Ele conseguiu controlar o Ren um pouquinho no bloqueio. Na verdade, eu achei que o Ren não jogou muito bem contra ele. O Montical jogou bem contra ele, mas estrategicamente faltou um pouquinho ali de alguma. Faltou uma coisinha ali no jogo. O Ren, eu achei que o Ren não jogou bem, simplesmente, porque o Ren também tinha jogo para ganhar do Pins. E esses dois o que apresentaram hoje é um jogo estrategicamente muito diferente. Eles podem sim complicar a vida do francês e todos, eu acho que o Tamar é o mais fraco deles todos, né? Eu acho que todos eles vão acabar ganhando do Tamar, pelo menos eu acho. O Tamar é um bom jogador, ele é rápido, mas ele é muito inconstante e é muito previsível. Não tem muita, não tem muito, eu acho que ele joga num lugar onde ele não tem muito espaço para se mexer.
Então ele acaba, sei lá, o jogo dele acaba ficando prejudicado. Não sei, é a impressão que eu tenho. Mas eu acho que todos os brasileiros conseguem ganhar do Tamar. E aí, se o Canardi ou o Clayton, ou os dois, complicarem a vida ali e ganharem do francês, vai embolar tudo. E aí tudo pode acontecer. Vão ser jogos interessantes, hein? Tô curioso para assistir. Galera, valeu mais uma vez aí. Boa noite para vocês. Obrigado aí, Rodrigo Léo, pela companhia aí no chat. E a gente se vê em breve. Tem bastante jogo aí de todas as divisões aí nos próximos dias, hein? Abraço para vocês e até a próxima.